Requisitos dos atos administrativos. Requisitos são os elementos obrigatórios e essenciais necessários à formação do ato administrativo. A falta de qualquer desses requisitos pode conduzir à invalidade do ato administrativo. 5 são os requisitos para a formação do ato administrativo: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. 5 são os requisitos para a formação do ato administrativo: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência. A competência é o poder atribuído a um determinado agente da administração originário de texto expresso contido na Constituição, na lei ou em normas administrativas para o exercício de suas funções. Pode ser delegada ou avocada, desde que haja previsão normativa. O ato praticado por agente incompetente ou além das limitações legais é invalidado, configurando-se o chamado abuso de poder, da espécie excesso de poder. A competência é um requisito pode ser delegada, avocada, desde que haja previsão normativa. O ato praticado por agente incompetente ou além das limitações legais é invalidado, configurando-se o chamado abuso de poder, da espécie excesso de poder. A competência é um requisito de ordem pública e, portanto, não pode ser transferida ou prorrogada pela vontade dos interessados. Todavia, pode ser delegada e avocada, desde que as normas reguladoras da administração permitam. Tem-se como exemplo de competência o que ocorre nas OMs operacionais com bases administrativas, nas quais o comandante da OM poderá delegar ao comandante da base administrativa as funções de ordenador de despesas. Caso não haja a dita delegação, este comandante administrativo não terá competência para exercer as funções de ordenador de despesas. Finalidade. A finalidade do ato administrativo deve estar sempre em consonância com a finalidade da lei, que visa sempre o interesse público, única meta a ser atingida mediante o ato administrativo. A alteração da finalidade expressa na lei ou implícita no ordenamento da administração caracteriza desvio de poder ou desvio de finalidade, dando ensejo à invalidação do ato. Assim, todo ato administrativo, seja vinculado ou discricionário, deverá estar sempre balizado pela lei e direcionado ao interesse coletivo. É o objetivo imediato do ato administrativo. Forma. A forma é o revestimento exterior do ato. Geralmente, a forma do ato administrativo é a escrita, embora existam também atos consubstanciados em ordens verbais, como ocorre com as instruções do superior ao inferior hierárquico, e até mesmo sinais convencionais, como as determinações da polícia e do exército em casos de urgência e sinalizações de trânsito. O ato administrativo não escrito só é admitido em casos especialíssimos, a saber, em casos de urgência, de transitoriedade da manifestação de vontade administrativa, de relevância do assunto para a administração. O ato administrativo não escrito só é admitido em casos especialíssimos, a saber, em caso de urgência, de transitoriedade da manifestação de vontade administrativa, de irrelevância do assunto para a administração. Nos demais casos, a forma escrita é de rigor e, do contrário, resultará na invalidação do ato. Importa salientar que, enquanto no direito privado, que trata eminentemente do direito civil e do direito empresarial, todos os atos podem ser praticados sem forma específica no direito público. A regra é a prática do ato administrativo dentro da forma estabelecida em lei ou regulamento. Nos processos administrativos, por exemplo, a forma é uma exigência decorrente do princípio do devido processo legal.
Motivo ou causa. O motivo é a situação de fato ou de direito, através da qual é deflagrada a manifestação de vontade da administração. Classifica-se o motivo em motivo de fato e motivo de direito, levando-se em conta o tipo de situação por força da qual o ato é praticado. Motivo de direito o motivo, requisitos do ato administrativo. Então, um deles é o motivo, é dividido em motivo de direito e motivo de fato. O motivo de direito é a situação de fato eleita pela norma legal como ensejadora da vontade administrativa. Motivo de fato é a própria situação de fato ocorrida no qual empírico, sem descrição na forma legal. Motivo de fato é a própria situação de fato ocorrida no mundo empírico, sem descrição da norma legal. Se a situação de fato já está delineada na forma legal, ao agente nada mais cabe senão praticar o ato tão logo seja ela configurada. Atua ele como executor da lei em virtude do princípio da legalidade. Nestes casos, caracteriza-se a produção de ato administrativo vinculado por haver estrita vinculação do agente à lei. Diferente é a situação quando a lei não delineia a situação fática, mas, ao contrário, transfere ao agente a verificação de sua ocorrência, atendendo a critérios de caráter administrativo, conveniência e oportunidade. Nesses casos, é o próprio agente que elege a situação fática geradora da vontade, permitindo assim maior liberdade de atuação, embora sem afastamento dos princípios administrativos. Desvinculado o agente de qualquer situação de fato prevista na lei, sua atividade se reveste de discricionariedade, redundando na prática de ato administrativo discricionário. O motivo de direito conduz à produção do ato administrativo, vinculado ao passo que o motivo de fato leva à produção do ato administrativo discricionário. Não há que se confundir motivo com motivação. A motivação é a exposição da situação de direito e de fato, que determina ou autoriza a realização do ato administrativo. Em outras palavras, é a justificativa do pronunciamento tomado, o modo expresso e textual da situação de fato que levou o agente à manifestação de vontade. A indicação do motivo, via de regra, é obrigatória, dispensada apenas em casos especiais, como, por exemplo, na exoneração de servidor público nomeado para cargo de confiança. Neste caso, a motivação está implícita. A quebra da confiança determina a exoneração do servidor. Segundo Carvalho Filho, é a situação de fato ou de direito que gera a vontade do agente, quando pratica o ato administrativo. Isto significa que o administrador, autor do ato administrativo, deve justificar a existência do motivo, fundamentando-o em normas administrativas. A Lei número 9.784 de 99, em seu artigo 50, inciso de 1 a 8, parágrafos 1º, 2º e 3º, descreve os atos que devem ser obrigatoriamente motivados. Artigo 50. Os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses, imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções, decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública, dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório, decidam recursos administrativos, decorram de reexame de ofício. Deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais. Importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Parágrafo 1º. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas que, neste caso, serão parte integrante do ato. Na solução de vários assuntos da mesma natureza,
pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudiquem direito ou garantia dos interessados. A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito. Objeto. O objeto é o conteúdo do ato administrativo, por exemplo, a compra de gêneros alimentícios, em outras palavras, é a própria manifestação de vontade da administração. Para ser válido, o ato deve possuir objeto lícito e moralmente aceito. Segundo Medawar, significa o efeito prático pretendido com a edição do ato administrativo ou a modificação por ele trazida ao ordenamento jurídico. O objeto, portanto, consiste na aquisição, resguardo, transferência, modificação, extinção ou declaração de direitos. Como exemplo, toma-se o caso de uma licença para construção que tem por objeto permitir que o interessado possa edificar de forma legítima o objeto de uma multa e punir o transgressor de norma administrativa. Na nomeação, o objeto é admitir o indivíduo no serviço público, etc. É o objeto imediato do ato administrativo. Atributos do ato administrativo. Os atos administrativos, por serem emanados do poder público, trazem consigo determinados atributos, distintos dos atos jurídicos privados, dando-lhes características próprias e condições peculiares de atuação. A seguir serão apresentados e descritos o rol dos atributos do ato administrativo. Presunção de legalidade. Todo ato administrativo nasce com presunção de legitimidade em decorrência do princípio da legalidade, ao qual a administração está adstrita. Os atos praticados pelos agentes detentores de parcela do poder público presumivelmente estão em conformidade com a lei, pois são de interesse público. Os atos praticados pelos agentes detentores de parcela do poder público presumivelmente estão em conformidade com a lei, pois são de interesse público. Este requisito não depende de lei expressa, já que deflui da própria natureza do ato administrativo, emanado de agente integrante da estrutura do Estado. Enquanto não sobrevier o pronunciamento de nulidade, mesmo que eivado de vícios, os atos administrativos são considerados válidos e, portanto, exigíveis tanto para a administração quanto para os particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos. Assim, enquanto não declarada a ilegalidade do ato administrativo, este vai produzindo normalmente os seus efeitos e sendo considerado válido, seja no revestimento formal, seja no seu próprio conteúdo. Assim, enquanto não declarada a ilegalidade do ato administrativo, este vai produzindo normalmente os seus efeitos e sendo considerado válido, seja no revestimento formal, seja no seu próprio conteúdo. Autoexecutoriedade.